Então nós vemos no texto que Estevão era um homem cheio de fé. Quando a palavra de Deus fala que uma pessoa ela é cheia de fé, essa não é uma fé vaga, né? É a fé em Cristo, aquela fé que é direcionada ao alvo certo. Porque nós encontramos muitas pessoas que têm fé. Quantas vezes nós encontramos pessoas que têm até mais fé do que nós? Mas essa fé está direcionada a algo que não existe, a um falso Deus, a uma falsa esperança. Estevão não. Como nós vamos ver depois pelo texto, a fé de Estevão estava baseada em Cristo, um homem cheio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo havia baixado sobre os primeiros cristãos ali em Pentecoste, e aqui diz que Estevão era cheio do Espírito Santo, quer dizer, toda a sua vida era permeada pela obra do Espírito Santo. O cheio do Espírito Santo significa isso, que ele estava completamente dominado pelo Espírito Santo em todas as suas ações, em toda a sua vida. Ele era cheio de graça. O que é esse cheio de graça? Cheio da graça de Deus. Então, embora ele fosse esse homem cheio de fé, ele fosse cheio do Espírito Santo, mas não havia mérito nele. O mérito dele tinha como origem a graça de Deus. Percebe que toda a pessoa que faz grandes coisas em nome de Deus, ele é cheio de graça. A própria Maria, salve, ó agraciada. E depois você vê lá a canção de Maria, ela falando que ela era pecadora, que ela era humilde, que Cristo era o seu Salvador, né? Então, toda pessoa que é usada por Deus, ela tem como base o ser cheio de graça, graça de Deus, não mérito próprio. E cheio de poder, como consequência da fé do Espírito Santo e da graça. Não era um poder vindo de Estevão, não era um poder próprio, mas advindo então do fato dele ser um homem de fé, um homem cheio do Espírito Santo e cheio de graça e cheio de sabedoria. Essas coisas estão todas entrelaçadas. Jamais um homem cheio de fé, aquela fé direcionada a Cristo, cheio do Espírito Santo, cheio de graça, poderia não haver sabedoria. Então, esses adjetivos aqui, pelos quais nós nos referimos a Estevão, são, na realidade, complementares e até repetitivos e reforçadores do espírito daquele homem, de quem aquele homem era.